Bom dia, pessoal. Eu sou a Mariana Spanol e eu vou apresentar o nosso projeto do PET 179, que é o PET da USP, junto com a HU e a Secretaria Municipal de Saúde. O nosso trabalho são sobre as reinvenções do PET durante a pandemia do Covid-19. Para situar um pouco vocês, o nosso PET ele é composto por 3 UBSs, um seco e um centro de práticas naturais. O nosso PET ele tem foco na temática do envelhecimento, que durante a pandemia do novo coronavírus, esse grupo, né, o grupo dos idosos, foi um dos grupos mais afetados. Então, além do que seria o normal, a nossa interrupção das atividades presenciais, nós não queríamos ter essa perca da interprofissionalidade, perca das práticas colaborativas. Então, entrou aí um trabalho em conjunto dos alunos e os tutores e afins, estratégias que fomentassem a formação interprofissional e que trouxessem a oportunidade das práticas colaborativas, mesmo vendo o ambiente que estávamos de distanciamento, que ainda estamos, né? O que trouxe a adaptação dos modos de atendimento e cuidado com os idosos, o que foi bem legal, porque mesmo com esse ambiente adverso, nós não tivemos uma perca do vínculo e do cuidado. E isso foi feito por meio de recursos tecnológicos acessíveis aos idosos. Alguns idosos só tinham telefones, outros já tinham celulares, dava para ter um contato via câmera. Outros não conseguiam mexer no celular. A gente até pensou em um curso para tentar dar para os idosos, para que eles conseguissem, caso eles quisessem aprender. Enfim, isso proporcionou um acompanhamento remoto dos idosos com a supervisão dos tutores e proporcionou que a gente conseguisse trazer o cuidado que a gente precisasse, né? Que a gente não tivesse a perca do vínculo. Dito isso, o nosso objetivo do trabalho foi refletir sobre os desafios impostos pelo distanciamento, a continuidade do projeto, que era presencial e passou a ser remoto, e quais foram as nossas estratégias adotadas, né? Quais foram as estratégias adotadas pelo PET 179 para que isso fosse um pouco amenizado. A metodologia desse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi o relato das experiências dos grupos tutoriais no que se refere à concepção, o desenvolvimento e avaliação das atividades juntos aos idosos e as relativas à formação interprofissional. O trabalho que eu estou apresentando para vocês, a metodologia, por ser um relato de experiência, foi algo compartilhado, foi algo colaborativo, foi algo que não teve tanta perca, ou que era o que a gente buscava, né? Não ter a perca do vínculo. Bom, alguns dos resultados. Como eu já falei, o acompanhamento remoto e a criação dos vínculos com os idosos, né? Não perder esse cuidado. Foi uma prática colaborativa, as UBS sempre estavam em conversa, sempre estávamos trabalhando, digo até que foi um trabalho em rede, né? De agilização de fluxo e o que fosse necessário. Tivemos reuniões online com os adultos, com os alunos, tutores e preceptores. Vimos as demandas que os idosos traziam para nós, o que proporcionou um conhecimento compartilhado da prática colaborativa interprofissional, que foi bem legal para nós alunos, né? Que a gente tinha esse receio de, devido a esse ambiente que estamos vivendo, ter uma perca do nosso aprendizado, né? Dessa prática interprofissional que é super importante para a nossa formação, de profissional de saúde principalmente. Algumas das intervenções, porque tivemos também intervenções, né? Dadas as demandas dos idosos. Orientações para exercício físico dentro de casa, e aí pensando que o ócio, devido do distanciamento social, é bem relevante, né? Grupo de Liangong e artesanato online, grupo de caminhada em duplo e trio, e aí respeitando as condições adversas da pandemia, e como eu já falei, a agilização dos fluxos, né? Foi um trabalho em rede de UBSs e o HU e outros equipamentos de saúde para que a gente resolvesse e melhorasse um pouco essa experiência do idoso durante a pandemia, que se para a gente é difícil, imagina para um idoso. Outros resultados de nós alunos já, criamos identificações e acompanhamentos de idosos em situação de vulnerabilidade através de estratégias comunicativas. Tivemos discussão de caso interprofissional através do programa PAD.
e aí não perdendo as atividades com o HU, né? Não perdendo o estudo, a discussão dos casos, que é bem importante também, né? Entender o cuidado na prática. Tivemos a construção de materiais educativos online para pacientes com diabetes e insulino dependentes, e isso tudo foi pautado em reuniões interprofissionais online, com monitoramento e ainda o atendimento remoto dos pacientes, né? A gente não queria nem perder esse atendimento remoto e tendo como a principal a relação entre o aluno e o idoso. Outro resultado, e aqui bem legal falar, a gente teve a aplicação da avaliação multidimensional da pessoa idosa. A AMP, ela é um instrumento da Prefeitura de São Paulo, que ela é feita anualmente e presencialmente. Dadas as circunstâncias da pandemia, nós decidimos, e aí para não perder esse instrumento, que é de grande valia para nós, trazer essa aplicação online, por meio de um form ou por meio da ligação do idoso e aí nós próprios alunos respondendo. Porque como vocês podem ver, esse instrumento, ele tem tanto perguntas gerais quanto perguntas específicas do idoso. Então, é algo muito valioso para nós. E algo que traz até uma caracterização do idoso e do idoso que estamos lidando. Enfim, que as UBSs do PET 179 lidam. Enfim. Outros resultados, como eu já falei, grupos online, né? Artesanato e Liangong, que é um grupo de terapia. Grupo de caminhada, bem legal e bem importante para os idosos. O feedback foi muito positivo. Atividades de estimulação cognitiva, dado que essa situação de estar em casa, a gente fica ocioso mesmo, né? Nós ficamos ociosos, imagina o idoso. E aí tem que ter essa estimulação cognitiva, para que depois, quando isso passar, e esperamos que passe rápido, não ter essa ociosidade que afete tanto a vida do idoso. Além disso, criamos também um podcast da Rádio CPN, o nome foi Como Vai Você? Mande Notícias Suas. Que foi bem importante, foi uma forma de... Isso tudo foram formas de trazer o idoso mais para perto do aluno e a prática interprofissional e não perder isso diante da pandemia. Dito isso, nossas considerações finais foram: a educação pelo trabalho, com foco na interprofissionalidade, mesmo em condições tão adversas quanto as da pandemia, teve nesse trabalho abordagens potentes que inseriram os participantes do projeto nas competências colaborativas, no qual a urgência das adaptações proporcionou a inovação, porque recursos tecnológicos não eram antes tão utilizados, né, nesse contato, nesse tato entre idoso e estudante, e a reinvenção das tecnologias de cuidado, né, porque aqui a palavra cuidado é central, não perder o cuidado, não continuar com proporcionar de alguma forma assistência primária em saúde. Algumas das habilidades dos quais nós estudantes desenvolvemos foi o desenvolvimento das competências colaborativas, habilidades comuns como matriciamento, formação de redes, porque teve a participação de vários equipamentos de saúde, dadas as demandas dos idosos, integração, reflexões compartilhadas, vínculos em si, digo que o vínculo foi uma das coisas mais beneficiadas aqui, né? O vínculo mesmo em si. A comunicação, a vivência do território e dos serviços, porque teve esse trabalho em rede, que foi super profissional, teve como central o aluno interprofissional, o idoso e aí os perceptores e tutores que ajudaram a gente nesse sentido, né? O trabalho em equipe, e, enfim, a prática profissional e interprofissional, porque com esse contexto da pandemia, nós não queríamos perder essa prática colaborativa, não queríamos ter não queríamos ser tão prejudicados nesse sentido das práticas colaborativas e interprofissionais. Então, essas estratégias, inovações vieram justamente para isso e foram muito potentes. Foi muito positivo para nós alunos, as habilidades desenvolvidas, o conhecimento de território, o conhecimento até do instrumento que eu mostrei para vocês, as inovações que criamos, podcasts e afins. Eu digo que foi bem
bem beneficiado, foi bem positivo e nós alunos ficamos muito felizes e estamos muito felizes, porque continuamos, né, nesse processo. E é isso, galera. Obrigada. Exatamente 10 minutos, Mariana. Eu, então, passo a palavra aos debatedores, o Leandro e a Camila. Fiquem à vontade para fazer suas considerações aí. Só um minuto antes, eu pediria o Landi ou o Gilberto, existe manifestações de interesse de mudar de sala, a gente não tem como fazer isso. Nós aqui que estamos fazendo a moderação e a coordenação da sala, tá? Eu desculpa te interromper, eu só peço que o pessoal que quer ser transferido para outra sala manifeste o interesse pelo chat, que aí eu possa passar o nome pro Land aqui, porque só ele que está com a permissão de transferência. Então, pessoal, se puder manifestar o interesse, aí eu vou passar os nomes para ele aqui. Obrigado, Gustavo. Nada. Seguindo, então, Camila, Leandro, por favor. Vou falar, Leandro. Você Mariana, vai falar? Posso falar? Falar. Posso começar? Daí o outro você começa, assim a gente vai. Mariana, eu quero te parabenizar pela apresentação. É muito bom a gente ouvir uma apresentação com que o aluno tem o brilho nos olhos, né? Então, eu vejo que é um trabalho bastante empolgante para o grupo todo. Foi uma ideia bacana, apesar de desafiadora, né? Porque a gente sempre pensa que idosos não terão tanta facilidade com tecnologia, mas eu acho que vocês também, né, além de tudo que você mostrou aqui pra gente, um outro resultado é ter incluído alguns desses idosos nesse mundo, né, tecnológico. E aí uma questão que eu tenho é justamente com relação a isso, né? O quanto desse método de trabalho que vocês implementaram durante a pandemia poderá continuar sendo usado depois, tá? A minha questão vai no sentido assim, eu não sei se você já tinha passado algum tempo de início de PET, vocês já tinham tido atividades juntos e depois migraram para essas atividades online, né? Como é que você percebeu a adesão desses idosos a essas atividades, né, do presencial, do online? E se vocês têm ou já conversaram sobre, pô, isso aqui é legal, acho que vale a pena a gente manter depois. Acho que eu posso começar e aí Nós vamos conversando. Do PET quiser complementar, pode ir complementando. Eu acho que essas estratégias, essas inovações que nós criamos, né, no PET, tal como o podcast, tem várias dessas inovações que com certeza continuarão, mesmo quando voltarmos a ser presencial. Realmente, alguns idosos, eles não têm tanta familiaridade com recursos tecnológicos, outros já têm mais familiaridade. Então, a gente tentou que trouxesse mais para próximo possível. Por exemplo, a idosa que eu acompanho, ela não sabe mexer no celular. Agora que a gente ofereceu, né, esse curso para aprender a mexer no celular, mas eu falava com ela pelo telefone. Eu acho que é nesse sentido. Mas acho que as inovações que criamos, com certeza, continuarão sendo utilizadas. Se o pessoal quiser complementar. Obrigada pela apresentação, viu, Mariana? Foi ótimo você ter nos representado. Bom dia a todos, eu sou Amanda, eu sou coordenadora do projeto 179, sou da Secretaria de Saúde e para complementar a resposta da Mariana, a partir dessas iniciativas que o PET teve, né, em prol de continuar o atendimento, o acompanhamento dos idosos aqui da cidade de São Paulo, promover uma mudança, né? Assim, a gente conseguiu trazer um pouquinho do que o PET está fazendo para disseminar para o resto da cidade, né? O PET nos permitiu ter outras ideias, né? Porque a pandemia está se estendendo mais tempo do que a gente imaginava, né? E a gente tem que pensar nessas ações e numa forma de porque o ano que vem, pelo que a gente está observando, a gente vai ter que continuar, né? Muito com esse atendimento à distância, esse acompanhamento, né? Então, a gente está usando muito dessas estratégias que o PET
teve e que a gente viu que tiveram um resultado muito bacana, a gente está estendendo, a gente está ampliando para outras unidades de saúde, que no início não tiveram essa oportunidade. E a gente tem visto boas respostas com relação, né, a todas essas ações. Joia. Eu ia perguntar para a Mariana ou para qualquer integrante do grupo, que ela já falou que estão por aí, né? A Amanda acabou de falar. Essas ações que foram implementadas, qual o diferencial dela por ter sido feito por um grupo interprofissional? Né? O que ele tem de diferente se tivesse acontecido algo parecido por um grupo uniprofissional, vamos dizer assim, por um grupo de um curso em específico? O que o grupo consegue destacar, que percebeu que foi importante? Enquanto ela pensa na resposta, eu ia pedir para ela tirar a apresentação. Olá a todos. Então, Valéria. Olá. Eu sou Valéria, sou professora da Escola de Enfermagem, sou tutora do projeto 179, com muito orgulho. E eu acho que o ganho principal, pelo fato de ser interprofissional, é justamente a potência, né? Já que quando a gente está juntos, na verdade, a gente não se trata de apenas uma soma de pessoas e de diferentes competências profissionais, se trata de uma sinergia muito maior para a gente potencializar os desafios e também para potencializar as formas da gente pensar e enfrentar esse processo. Então, eu acho que o maior ganho é esse, né? A forma de pensar e de solucionar os desafios, ela é muito maior, muito mais potente quando a gente faz dessa forma, né? E a gente se reconhece muito mais dentro das nossas caixinhas profissionais, a gente sai das caixinhas profissionais. Eu acho que o interprofissional faz essas provocações, né? Da gente, o tempo todo, tá dentro da caixinha, mas também sair dessa caixa profissional. Eu acho que a principal potência do PET interprofissional, na minha opinião, é essa criação, né, de uma grande aldeia de pessoas interessadas em promover uma saúde de melhor qualidade para a população. Então, nesse momento que a gente teve que ficar longe um dos outros, né, a gente tinha uma preocupação tão grande de como que a gente ia garantir o interprofissional, sendo que a interação, ela é o mote, né, dessa relação interprofissional. E eu acho que a gente conseguiu manter isso e é um orgulho ver a Mariana, né, que é uma estudante, apresentando com tanta dedicação e tanto vínculo com o projeto. Então, acho que o maior resultado também é a Mariana estar aqui apresentando esse projeto dessa forma. Queria agradecê-la e parabenizar também. Muito obrigada, pessoal. Se não tiver mais questões, nós vamos passar para o próximo trabalho. A gente vai ter que encurtar um pouquinho o tempo de cada apresentação. Então, eu agradeço ao grupo pela submissão e pelo trabalho. Então, continuando, eu vou passar para o próximo trabalho, da Esther, a importância da amamentação e dúvidas relacionadas ao aleitamento materno. Pode começar, Esther. Estou conseguindo ver a minha tela? Ok. Então, eu vou apresentar o trabalho que a gente desenvolveu no PET Saúde Interprofissionalidade de São Carlos. Esse trabalho ele foi desenvolvido com preceptoras e estudantes e com o apoio da nossa tutora. Então, quando a gente pensou no desenvolvimento desse trabalho, a gente pensou primeiro na questão do aleitamento materno e na discussão dele em relação à rede cegonha. No nosso PET, a gente é subdividido em redes. E a rede que eu estou inserida é a rede cegonha. Então, a gente prioriza esse cuidado da gestante, puérpera e crianças até os 24 meses. Então, pensando nessa questão do aleitamento materno, a gente entendeu que essa era uma demanda de cuidado e que ela ainda precisa de muito apoio por todos os setores da rede e que a interprofissionalidade é essencial durante o aleitamento. Então, considerando as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a gente pensou na construção de uma cartilha e de um vídeo narrado com orientações essenciais sobre o aleitamento.
Os objetivos desse trabalho foram a divulgação e o fortalecimento do aleitamento materno na rede de atenção à gestante e à puérpera, e o apoio aos profissionais e a orientação da comunidade através da divulgação desse trabalho que a gente desenvolveu nas redes sociais. A gente desenvolveu esse material a partir de materiais do Ministério da Saúde que apontavam as principais dúvidas sobre o aleitamento. Então, a gente elencou algumas dúvidas que a gente considerava que eram importantes. Então, primeiro, falar sobre a importância do aleitamento, então, os benefícios para a mãe e para a saúde e desenvolvimento do bebê, as orientações sobre o que fazer diante das dificuldades, então, feridas e rachaduras nas mamas, dores, inflamação, a quem a puérpera pode recorrer diante de dificuldades, os mitos e verdades sobre o aleitamento, então, leite fraco, quantidade que o bebê deve consumir, e questões que podem interferir na amamentação, então, pensando aí na alimentação da puérpera, no consumo de medicamentos, tabaco, bebida alcoólica, uso de chupeta e mamadeira, e na importância da promoção. E a gente também pensou que essas referências para falar sobre essa temática tinham que ser em termos acessíveis à comunidade. Como resultado, a gente teve construção de uma cartilha. Essa cartilha ela foi construída de forma colaborativa. Duas preceptoras são dentistas que ajudaram na construção e uma é pediatra. E a nossa tutora é terapeuta ocupacional. E essa cartilha ela foi construída elencando perguntas e respostas com imagens. E também, a partir dessa cartilha, a gente pensou em fazer um vídeo de forma narrada para deixar essas informações mais claras e acessíveis. Essa cartilha ela foi construída por alunos e ela foi revisada tanto por profissionais que são dessa área e também apresentada a agentes comunitários e técnicos de enfermagem das unidades para avaliar qual que eles consideravam que era a relevância dessa temática. Esse conteúdo a gente utilizou em rodas de conversas virtuais, com os agentes comunitários e também com técnicos de enfermagem. E ele foi enviado aos participantes, depois das rodas de conversa, e divulgado no Instagram do PET Saúde Interprofissionalidade de São Carlos. Então, a partir das rodas de conversa, a gente utilizou as questões que a gente elencou na cartilha como disparadoras para potencializar essa roda de conversa. A gente percebeu que foi possível fazer várias trocas entre profissionais de saúde e estudantes. A gente percebeu um grande engajamento de todos os profissionais que estavam envolvidos nessa roda. E a gente percebeu também que foi possível fortalecer a interprofissionalidade e promover o aleitamento materno, melhorando assim o cuidado da puérpera e também da gestante, né? E aí, como consideração final, eu deixo que a gente percebeu que a produção de material digital para educação continuada de profissionais e a atuação em educação e saúde pode ser uma estratégia para fortalecer a interprofissionalidade, divulgar e apoiar o aleitamento materno. E aqui eu coloquei para ilustrar alguns pedaços da nossa cartilha, que o do meio é a capa e algumas perguntas que a gente colocou para ilustrar aqui como que foi feita a cartilha. Muito obrigada. Esther, eu vou pedir para você interromper e eu passo a palavra para os debatedores, Camila, Leandro. Bom, só esqueci de agradecer o projeto 179 anteriormente, né, que tinha sido apresentado. Eu fui direto para a pergunta e nem parabenizei eles. Parabenizar você também, Esther, pela apresentação, está muito clara. Esther, essa ideia de vocês da produção desse material já era uma ideia inicial, desde o início do PET, ou foi uma ideia, digamos assim, emergencial em função da situação da pandemia? Essa ideia a gente pensou agora durante a pandemia mesmo, como forma também de pensar na educação desses profissionais agora durante esse período. Isso. E aí, não ficou um pouco bem claro para mim, assim, era um material realmente de educação continuada para os profissionais ou era um material para
os pacientes, para os usuários da Então, a estratégia? gente fez dois formatos do material. A cartilha, a gente utilizou ela mais para fazer como se fosse um disparador para os profissionais. Então, a gente utilizou ela nas rodas de conversa com os profissionais, que foram agentes comunitários e técnicos de enfermagem. E aí, a partir das rodas de conversa, a gente foi conversando com esses profissionais sobre o conhecimento que eles tinham em relação ao aleitamento materno, falando sobre mitos e verdades em relação a essa questão e mostrando a cartilha para eles sobre o que a gente tinha pegado dos materiais do Ministério da Saúde, né? As referências que a gente utilizou. E, por outro lado, a gente fez esse vídeo narrado para a população, que é explicitando qual é a importância da amamentação. Então, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que eu estou falando no vídeo, a amamentação é importante por causa disso, entendeu? Então, é algo mais explícito, diferente da cartilha, que são mais pontuais e mais para uma conversa. Joia. Camila, alguma consideração? Sim, Esther, parabéns para vocês, né, do projeto. A questão do aleitamento materno é sempre um ponto, né, de bastante cuidado. Eu brinco que é um ponto nevrálgico, assim, porque a gente, como mulher, né, e eu sou mãe, eu recebo as informações, então eu achava assim que eu super sabia tudo, e na hora do vamos ver, a coisa é complicada, né? Então, assim, a sacada de vocês de converter um material impresso em vídeo, eu acho que foi uma super sacada, foi muito, muito interessante, né? Porque é alguma coisa mais palatável e dinâmico até para a mulher que está assistindo. E aí uma pergunta, assim, havia algum canal aberto entre a usuária, que era o nosso foco, né, da atenção, o foco de vocês, da atenção, né, do momento, e o serviço de saúde? No caso, por exemplo, ter uma dúvida lá, o bebê não sei se a pega tá certa, eu queria mostrar para vocês, alguém pode me ajudar? Porque é um processo muito dinâmico e as coisas vão rolando todo dia diferente, né? Tinha esse canal? Como é que vocês pensaram isso? Então, agora durante o período remoto, a gente sentiu uma dificuldade em estabelecer essa conexão diretamente com a população. O que a gente pensou para essa cartilha foi, através dos acessos, acessar essa população. Então, não havia um canal direto com a população, mas a gente pensou na educação continuada dos acessos para que eles fizessem esse canal. Então, por exemplo, orientem a população que eles podem procurar o banco de leite, que eles podem vir tirar dúvidas com a enfermeira da unidade. Então, e também disponibilizar esse material para a população, né? Tanto nas redes sociais quanto a própria unidade fazer essa disponibilidade, porque eles têm esse canal mais direto, né? Tá. E então você acha que esse trabalho de vocês, né, que rolou aí durante a pandemia, pode ter sido incorporado pelo serviço? Então, assim, tornou-se alguma coisa perene, né? O PET acaba, mas essa condução aí dessa informação pelos agentes comunitários? Sim, a gente tem tentado realizar várias rodas de conversas, não só com a temática da amamentação, mas com outras temáticas também. E a gente tem percebido que é sido muito positivo e que com certeza vai colaborar muito para o cuidado das gestantes e das puérperas e das crianças, né? De uma forma assim continuada, após o PET, durante o PET e após o PET também. E vocês pegaram aí uma coisa importante que a gente discute bastante aqui, né? Que é a inclusão dos agentes comunitários de saúde. Porque no projeto, né, como pensado, eles não estão incluídos, né? Então, nós somos professores, o pessoal, né, os preceptores e o agente comunitário, que é a nossa ligação serviço-comunidade, ele não está formalmente incluído, né? E a inclusão dessas pessoas é fundamental para que a gente consiga de verdade levar um serviço de melhor qualidade para a população, trazer demandas, né? E aí incorporar essa nova estratégia que vocês trouxeram no serviço, né? Então,
Acho que foi uma estratégia bem interessante, desafiadora. E vocês têm algum feedback das gestantes puérperas, assim, de engajamento? Vocês conseguiram já medir isso de alguma forma? Ainda não, a gente ainda não conseguiu, mas a gente pretende sim ainda fazer essa avaliação de como que está sendo esse feedback para a população, desses materiais que a gente tem produzido. Legal. Parabéns, eu estou super satisfeita. Achei muito bacana. Parabéns para vocês aí. Deixa eu aproveitar então aqui, Esther, tem várias manifestações aqui te parabenizando e tem quem também peça a possibilidade de ter acesso ao material, se vocês vão divulgar, ou aos vídeos, a cartilha, né, que vocês fizeram, tá bom? Aí se você quiser falar sobre isso, tem um minutinho aí ainda. A gente dividiu o vídeo em 3 partes, já que ele ficou bem longo. Então, a gente já divulgou 2 no Instagram do PET. O Instagram do PET é @petsanca, se alguém quiser acessar. E a cartilha a gente não divulgou por ela estar bem sintética, né? Então, mas se alguém quiser ter acesso, enfim, eu posso deixar meu e-mail e a gente pode entrar em contato para conversar. Depois, se você quiser aproveitar o chat aí, você coloca aí para as pessoas. Tá bom? Podemos seguir? Sim. Bom, antes, então, novamente, agradecer a submissão e parabenizar o grupo pelo trabalho. Tá bom? Se não tiver mais nenhum comentário, nós vamos seguir para o próximo trabalho. Então, tá. Vamos seguir. O próximo trabalho é a criação de uma liga interprofissional, liga acadêmica interprofissional de atuação à saúde. Quem vai apresentar é o Gilberto da Cruz Leal. Oi, bom dia a todos. Já está aparecendo aqui. Gilberto, eu vou zerar aqui, tá? Mas pode ir colocando aí. Uhum. A apresentação ela já está na tela? Ok, pode começar. Ok. Então, bom dia a todos novamente. Eu sou Gilberto da Cruz Leal, eu sou aluno do 3º ano de curso de fonoaudiologia aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E eu vim falar um pouquinho hoje para vocês sobre a criação, então, da nossa Liga Acadêmica Interprofissional de Atenção à Saúde, que é a LIAS USP. Então, eu sou aqui do grupo PET Saúde Interprofissionalidade 170, e aqui a gente está fazendo uma representação geral, porque, embora nós também somos segmentados em grupos tutoriais, a Liga ela representa um todo, porque ela tem a participação também de alunos que se inscreveram, tem nós que somos alunos que fundamos, os fundadores da Liga, então nós temos uma participação de todo um coletivo. Bom, só para contextualizar, eu e a Andrea, que também é fundadora da Liga, nós somos aqueles tipos de aluno que participam de tudo. Então, desde o primeiro dia da faculdade, a gente participa de tudo quanto é evento que tem na faculdade, de todos os cursos. E uma coisa que sempre nos chamou a atenção foi uma espécie de separação que havia entre os cursos. Então, assim, às vezes a gente participava de eventos que eram muito específicos e assim, eventos de um curso X que você olhava, tinha 1 ou 2 gatos pingados, que a gente chama de alunos ali. Mas a gente sempre teve firme e forte nesses eventos, que a gente acredita que a troca de informação e de experiência é fundamental para o aprendizado do aluno, além de um todo, que vai além de um contexto acadêmico. Bom, então, partindo a gente sabe que a interprofissionalidade é um tema que está super sendo discutido, e ele é muito importante para a formação de profissionais, dos futuros profissionais, nós estudantes, e ela também é muito importante na educação permanente de preceptores e supervisores de equipe de saúde. E aí, partindo desse princípio, a Andrea Gracinha e eu, que somos alunos do curso de fonoaudiologia aqui da USP, Ribeirão Preto, nós fomos incentivados a criar uma liga acadêmica em que se pautasse nessa ideia da interprofissionalidade e que tivesse como objetivo buscar essa troca de informações e experiências e compartilhamento de ideias entre os alunos. E aí nós fundamos, então, a Liga Acadêmica, que contou com a tutoria da professora Regina Carreta, que é do curso de terapia ocupacional aqui da FMRP USP. E qual que foi a nossa ideia? Qual que é a justificativa da criação dessa liga? Bom, a gente tem que levar em consideração que a importância está nesse compartilhar de informações e conhecimentos
adquiridos ao longo da graduação dos diversos alunos, tanto em contextos acadêmicos quanto extra-acadêmicos. A gente acredita muito que as trocas de experiências que vão além também do contexto acadêmico são fundamentais para o crescimento profissional das diversas áreas e possibilitar, de uma certa forma, troca, reflexão e ampliação de aprendizado fundamentais nesse conceito de interprofissionalidade, que é o que a gente tem visto muito, que a gente acredita muito na interprofissionalidade para o futuro profissional de todos nós envolvidos e aqueles que também não estão envolvidos e que se interessaram pelo assunto. Bom, uma das estratégias que a gente utilizou, então, foi a partir de diversas reuniões que nós tivemos, nós, os fundadores, e a Regina, que é a tutora, nós criamos um estatuto para essa liga, com todas as informações pertinentes de como funciona a liga, quais são as funções dos membros. Nós definimos o nome, então, assim, foi um projeto feito mesmo a várias mãos, porque a gente sentou junto para definir o nome, a ideia do nome, uma coisa que remetesse à ideia da liga. Fizemos a criação da nossa marca, que é essa aqui que vocês podem visualizar com essas mãozinhas, que a gente pensou muito nessa questão das pessoas agirem juntas por um objetivo comum, até pensamos até na própria questão da utilização das cores. Então, eu fui procurar ali na psicologia das cores o azul, que remete a uma questão de tranquilidade, harmonia, o roxo, que já tem mais essa questão de compartilhamento, calma, respeito, sabedoria. Então, a gente pensou desde um detalhe, que na verdade parece um detalhe, mas a gente pensou com muito carinho nesses detalhes. Depois de fazer a criação da marca, então, nós fizemos um formulário que foi endereçado a todos os alunos do curso da área da saúde aqui do campus. Foi endereçado tanto via e-mail quanto redes sociais. E aqui eu deixei retratado no canto direito que a Faculdade de Medicina também nos apoiou, então a gente teve essa divulgação, ela ainda está lá no site, mas, óbvio, o processo seletivo ele já foi encerrado, mas já foi divulgado também no site da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que para a gente foi um super fundamental, porque a gente tem um apoio, pelo menos nós somos da Faculdade de Medicina, então nós tivemos um apoio, um respaldo da nossa faculdade também, nos dando meio que uma aprovação, né? Então foi super fundamental para a gente. Bom, como resultado, ao todo foram 40 alunos inscritos nesse processo seletivo de 10 cursos diferentes, o que deixou a gente super feliz. Então a gente teve alunos de medicina, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição e metabolismo, terapia ocupacional, educação física, farmácia, informática biomédica, ciências biomédicas e fisioterapia. São alunos desde primeiro e segundo semestre até alunos que estão para se formar, se inscreveram no processo seletivo, e foi super legal porque a gente colocou para eles por que eles gostariam de participar da liga. Os relatos foram super fundamentais. Alguns alunos até falaram, olha, tive contato com a interprofissionalidade agora e eu acredito muito na interprofissionalidade, eu quero mais aprender sobre isso, é muito importante para o meu futuro profissional. Então, assim, os relatos que eles trouxeram para a gente foi extremamente fundamental. E aí a ideia é que desses alunos, 20 façam parte da gestão da Liga 2021. Porque essa ideia da Liga, ela já é de um tempo, só que a gente se deparou com pandemia, a gente falou, vamos segurar um pouquinho para ver o que vai acontecer. No entanto, a gente percebeu que agora era um momento também, porque a gente já estava conversando sobre fazer a Liga, a fundação, e a gente viu que começou a despertar nos alunos o interesse pela interprofissionalidade. Nós tivemos aqui na Faculdade de Medicina e até na Faculdade de Enfermagem, porque a gente acompanha e participa de todas, vários eventos e minicursos falando um pouquinho da interprofissionalidade, trazendo casos para vários alunos de vários cursos discutirem, trazerem as suas ideias. Então, a gente acreditou que era o momento certo do start e para abrir esse processo seletivo. E uma coisa super legal também que a gente conseguiu é que nós conseguimos uma veiculação no site APS Gestão, portal APS Gestão, que ele, na verdade, o portal APS em Evidência, ele é uma iniciativa da área da gestão de saúde, e do Centro de Informação e Informática da Saúde, aqui da FMRP, e ele pretende fortalecer a parceria de ensino, serviço e comunidade, promovendo a disseminação da responsável de informação de saúde em atenção primária, especificamente, e as especificidades da sua organização.
especialmente no âmbito da FMRP e do Departamento da Medicina Social, aqui da FMRP, para toda a população, equipe de saúde, membro de comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Então, a gente acredita que, sim, eles também apoiaram a nossa ideia, o tema da Liga chamou a atenção do portal, e aí eles nos fizeram um convite até de escrever uma pequena matéria falando sobre a Liga, falando sobre a criação, e para a gente foi um passo muito grande, um passo muito importante nessa caminhada. Bom, as considerações finais, então, que foi observado por todos os alunos e participantes do PET a importância do desenvolvimento e aprimoramento da fundamentação conceitual e habilidades pautadas, então, na interprofissionalidade, tais como práticas colaborativas, respeito e trabalho em equipe, e as competências gerais específicas que a gente já vem trabalhando bastante nesses quase 2 anos de PET. E aí a gente percebeu que é muito importante a gente compartilhar esse tema para todos os estudantes da faculdade, uma vez que, se a gente fizer uma comparação entre a quantidade de alunos que participam do PET e a quantidade dos alunos que não participam, é uma diferença muito grande. Então, assim, nós, por exemplo, do curso de fonoaudiologia aqui, somos só 2 alunos, eu e a Andréia. E a gente sempre olhava e comenta entre sala, fala, olha, legal, hoje a gente teve uma experiência X no PET, e a gente via o brilho nos olhos dos alunos, tanto que hoje, 2 anos quase, e até hoje as pessoas nos perguntam sobre o processo seletivo, como que funciona o PET, nos chamam para falar sobre. Então, é uma experiência muito enriquecedora, e a gente percebeu que nós, enquanto alunos, nós podemos contribuir para a disseminação desse benefício de trabalhar no contexto interprofissional, porque ele só vai ter a agregar para todas as áreas acadêmicas, para todos os alunos envolvidos. E é isso, foi bem rapidinho, eu espero que vocês tenham gostado. Usou seu tempo adequadamente, Gilberto. Então, eu passo a palavra aos debatedores. Eu vou começar agora. Gilberto, parabéns, André, que você comentou que está aí também, e demais integrantes dessa iniciativa, dessa experiência. Não é nenhuma pergunta, Gilberto, é mais um comentário mesmo. Todos os projetos, né, todas as experiências do PET, a gente quer que elas continuem. Infelizmente, a gente sabe que talvez alguns desses projetos não tenham possibilidade de continuar após o término oficial do edital do Ministério da Saúde, mas o que a gente quer é que a maioria continue. E eu acho que essa iniciativa de vocês, parabéns mesmo, é uma das que fica mais claro para a gente que vai continuar. Sabe? Porque você sabe, né? A fundação de uma liga, com estatuto e todo esse regimento, com troca de diretoria, que a gente já sabe como funciona, é fantástica, porque a gente sabe que é uma ação que, assim, uma ideia genial que vai realmente continuar e principalmente mostra um outro lado, que é o protagonismo dos alunos, né? Então, não é aquela coisa, apesar da sementinha ter sido plantada pelos tutores, professores, né, com pequenos cursos e palestras sobre interprofissionalidade, agora você está apresentando uma ação vinda dos alunos, os alunos se interessando, os alunos se organizando e os alunos querendo que isso continue. Então, como eu te falei, não seria uma pergunta, seria realmente um comentário, assim, parabenizando, porque eu acho que é uma iniciativa fantástica, com um futuro muito longo, né? E pensando em eventos, como você falou, os eventos muito específicos, eles não vão deixar de existir, obviamente, mas se a Liga pensar numa primeira participação para cada evento específico, uma pequena sessão sobre interprofissionalidade, com participação da Liga já é um primeiro passo, e depois, obviamente, como você falou, os eventos já com temáticas interprofissionais. Então, parabéns e... Muito obrigado desculpa ter cortado, muito obrigado mesmo pela consideração, e é realmente isso que chama um pouco a atenção, né? Porque a gente vê, assim, dentro do curso de fonoaudiologia, relacionando-se aos demais cursos, não é um curso tão grande em relação à quantidade de alunos, enfim, e a gente tem várias entidades acadêmicas, alguns chamam de instituições acadêmicas, e a gente vê muito que tem muito disso, várias instituições dentro de um mesmo curso. E aí, quando a gente fez o convite para participar da Liga, aqui, vieram vários alunos de vários cursos falando, e o relato foi até interessante, de vários alunos falando assim, olha, às vezes o nosso curso é até deixado de lado pelos demais cursos. E foi real isso em vários relatos, porque a gente pediu para eles colocarem por que de participar da Liga. Eles falavam assim, olha, vários alunos
colocam a gente de lado. E, por exemplo, um dos relatos que chama a atenção fala assim, olha, tem gente que nem sabe que educação física é da saúde. E alunos da saúde. Um exemplo. Então, assim, são várias coisas que podem contribuir para uma formação, e nós, que seremos os futuros profissionais, temos que começar desde agora, dentro da graduação. Nós somos formadores de opinião, nós somos aqueles que vão para o mercado daqui 1, 2, 3 anos. E essa formação ela tem que começar desde agora, realmente. E foi essa a ideia de falar, o PET fica essa gestão, esse novo formato, que Deus queira que tenham outros e vão ter outros, mas realmente a ideia é uma continuidade do que a gente está aprendendo, é disseminar tudo que a gente está aprendendo, porque eu acho que o PET por PET, para ficar entre nós só, não vale muito. A gente tem que disseminar tudo que a gente tem aprendido. Tudo que a gente está fazendo aqui tem que servir para um coletivo, que vai só agregar, até para as nossas áreas mesmo, em específico. E daqui a pouco a Liga vai ser referência, né? Como multiplicador do que é a interprofissionalidade, vão estar capacitando outros, até não só restrito aí o curso de vocês e a unidade de vocês, mas em outras instituições que estão aqui assistindo, com certeza vão recorrer a vocês. Gilberto, parabéns pela iniciativa, né, e a apresentação do trabalho. Queria que você contasse um pouquinho como é que vocês estão pensando no desenvolvimento das atividades dessa liga. Como é que vocês, na cabeça de vocês, ou se já tem um planejamento, né? Como é que vocês estruturaram isso? Então, agora nós estamos no processo seletivo. A partir de quando a coisa e o que será feito aqui no campus? E se vocês pensam em utilizar essa estratégia que nós estamos utilizando hoje para poder chegar à atividade da liga, não só para quem está no campus de Ribeirão Preto. Então, o processo seletivo ele realmente acontece semana que vem, agora quarta-feira, e a gente vai ter que entrevistar 40 pessoas, então a gente dividiu até vários horários, mas realmente foi super interessante e a gente está super empolgado. A nossa ideia inicial, o que a gente pensou? Primeiramente, temos alunos de vários cursos, vários semestres, tem alunos que já tiveram contato até com a interprofissionalidade e outros não. E aí, o que a gente pensou inicialmente é o seguinte, e a gente teve até já o contato até de várias pessoas do próprio PET, tutores, preceptores, que se prontificaram num primeiro momento, nós fazemos uma série de mini workshop para os integrantes da Liga. Porque primeiro a gente tem que disseminar a interprofissionalidade para esses integrantes, para que a partir disso a gente consiga fazer eventos, fazer várias coisas. Então, a ideia é que nós tenhamos um primeiro evento de abertura lá para fevereiro, mas antes disso a gente vai fazer uma preparação desses alunos. Então, a gente vai tratar as questões de interprofissionalidade, como que funciona até uma liga, porque tem vários alunos que não sabem como funciona. Eu tenho experiência, por exemplo, com centro acadêmico, com ligas, enfim. Então, a ideia é explicar, porque a gente sabe que tem funções específicas numa liga, diretoria, comunicação, enfim. Então, a ideia é passar esse passo a passo. De uma certa forma, temos vantagens, porque tanto eu quanto o André, nós temos formações anteriores de comunicação social, de gestão administrativa, então a gente pensa em passar também essas trocas de experiências, justamente para o funcionamento, mas é preparar os alunos primeiro. Uma vez que nós preparamos os alunos, a ideia é sim fazer essa abertura. O contexto de saúde que a gente fala de um interprofissional, a gente sabe que a saúde engloba mais do que ausência de doença, enfim, mas a ideia é tratar de uma forma bem geral, abrir para a comunidade mesmo, fazer eventos, fazer palestras para a comunidade, campanhas dentro da comunidade. A gente até pensou assim, olha, trazer o pessoal da música para falar da importância da música também nessa questão de saúde, várias pessoas de vários cursos, trazer o pessoal do próprio PET mesmo para falar das experiências de como foi esses 2 anos num contexto da interprofissionalidade. Então, sim, a gente vai começar do pequenininho, é claro, trabalhinho de formiguinha ali, com treinamento específico da equipe, da gestão da liga, e vai abrindo aos poucos até a gente conseguir alcançar toda a comunidade USP, toda a comunidade externa, que é o objetivo máximo, e, lógico, alcançar, eu acho que, assim, a pandemia mostrou para a gente que a gente consegue alcançar gente de tudo quanto é lugar. Então, os eventos, para mim, pelo menos os eventos,
que são feitos via web, eles não devem acabar mesmo com a pandemia passando. A gente consegue alcançar pessoas de vários estados e os eventos acontecem assim, com uma maestria super fundamental. Por exemplo, se a gente estivesse agora num presencial, talvez a gente não tivesse essa quantidade de pessoas. Então, eu acredito sim que os eventos eles devam continuar também no formato digital. Legal. Só mais uma coisa super rapidinha, Anderson, que eu acho que a gente já deve estar estourando, né? Tem não uma crítica, né? Mas eu sou da educação física, né? Então eu sou nova nessa seara toda aí. E às vezes eu fico observando, eu tenho alunos que são formados já e trabalham no serviço e vieram fazer educação física, e aí eu comecei a falar da interprofissionalidade e tal, não sei o quê, super empolgada. E aí tem alguns momentos que eu paro e falo assim, o serviço está preparado para receber esses alunos formados sob essa ótica, né? Então, eu acho que a Liga, ela também pode se propor a trazer essas informações para além dos preceptores que estão no PET, né? Porque aqui, por exemplo, Ribeirão Preto, nós estamos num universo de região oeste, né? E as outras, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Nós estamos formando para todo mundo, para todo lugar, mas como é que vai ser a receptividade desses alunos formados sob essa nova ótica? Daqui a alguns anos, nós teremos, espero, muitos, né? Quando chegam lá no serviço. Então, eu não sei se isso é possível, entende? De levar toda esse conhecimento, as experiências, trazê-los para cá, para vocês ouvirem também o que é o serviço, né? Então, amplificar essa troca. Eu acho que a Liga também acho que vai prestar, né, a essa possibilidade aí de aumentar mesmo essa troca aí. Acho que a gente pode sim, nessa questão do interromper, pessoal, por conta do tempo. Acho que a discussão é muito boa, mas a gente tem um tempo restrito para cada apresentação. Eu sugiro ao Gilberto depois que dê uma olhadinha no chat, tem vários comentários muito interessantes. Então, assim, eu agradeço a sua submissão, o trabalho, e eu finalizo aqui a sua parte, Gilberto, lendo um comentário da professora Clélia. As ligas que têm incorporado essa perspectiva começam a nos mostrar a potência que tem com a liderança discente dos tantos espaços vigorosos que temos na IES. E aí ela agradece. E eu acho que resume bem tudo que você quer passar. Muito obrigado e nós vamos seguir com o próximo trabalho. Já peço para... é o Leandro, né, Leandro? Sim, acho que já é o meu, né? Já é o seu, você já pode projetar. O trabalho é intitulado Avaliação e Atendimento Interprofissional para o Acompanhamento da Saúde de Idosos Hipertensos. Fique à vontade, pode começar. Já está aparecendo a apresentação? Tá ok. Por favor. Ótimo. Então, olá a todos. Eu vou estar aqui, então, representando o meu grupo, né? Como o título o professor já mencionou, Avaliação e Atendimento Interprofissional para Acompanhamento da Saúde de Idosos Hipertensos. E eu vou falar um pouquinho o porquê desse público-alvo. Tem como coautoria aí a minha companheira de PET, porque eu sou tutor de um dos grupos, a professora Gisleângela Carrara, que é do curso de enfermagem, e eu sou do curso de educação física, e nossa coordenadora geral, a professora Bartira Pontelli, da enfermagem. Então, é desenvolvida na cidade de Bebedouro, né, Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Universitário Unifafilho. Primeiramente, essa é a configuração do nosso PET, né, em Bebedouro. Nós somos 4 grupos, e eu faço parte do grupo 4, que nós temos como tutores, como eu mencionei, educação física e enfermagem, e principalmente queria destacar os cursos que nós temos lá, porque isso é importante. Nós temos, então, alunos da enfermagem, da educação física, da fisioterapia, da nutrição e da psicologia. Nós temos um número maior aí de alunos, porque nós temos também alunos voluntários, não só bolsistas. Essa é a nossa configuração. Essa configuração ele se aplica também aos outros 3 grupos, porque são os cursos da área de saúde que nós temos em Bebedouro. Então, o que o Grupo 4 propôs? Nós, então, fomos alocados na Estratégia de Saúde da Família Dr. Salim Bonemer Filho, né? Cada grupo, então, foi para uma estratégia, de forma que nós tivemos 4 experiências distintas.
né? Então, essa experiência específica do grupo 4 e os outros 3 grupos, cada um trabalhou com uma experiência diferente em função do perfil de cada unidade em que eles foram alocados para poder desenvolver as atividades interprofissionais. Especificamente, então, o meu grupo, o que nós propusemos? Depois de um longo estudo sobre práticas colaborativas, interprofissionais, aquele início do projeto PET, vale ressaltar que nós não temos experiência dos PETs anteriores. Foi o primeiro PET na nossa instituição, diferente de outras instituições que já puderam vivenciar os PETs com outras temáticas. Então, nós fizemos todo um estudo dessa interprofissionalidade, prática colaborativa, um reconhecimento do território no qual a gente foi alocado, e aí nós tivemos a seguinte ideia: a construção de uma avaliação interprofissional. O que seria isso? Seria uma forma, um momento em que nós pudéssemos avaliar o usuário, o paciente da estratégia, né, de forma interprofissional e acompanhar a saúde desses usuários. Ao olhar o perfil da unidade que nós estávamos, nós percebemos que existia um número grande de idosos, diabéticos e hipertensos. Então, aí, em comum acordo, nós optamos por usar esse, eu vou chamar de piloto, né, porque a ideia era usar o tempo do PET para uma ação específica e depois, obviamente, que isso poderia ser ampliado. Então, nós optamos por idosos hipertensos, devido à prevalência nessa unidade. Construímos, então, a partir das diferentes áreas de formação, uma avaliação, que nós chamamos de avaliação interprofissional, e aí eu vou explicar como isso aconteceu. Então, essa avaliação, só ressaltando que a nossa ideia, assim, ela não é uma ideia original. Na verdade, ela é fruto de experiências anteriores que eu tive. Só que ela foi muito original para os alunos, né? Foi um primeiro momento que a gente colocou os alunos, olha, vamos verificar o que é interprofissionalidade, o que é trabalhar junto, o que é prática colaborativa. Então, isso foi muito legal. A avaliação era um diagnóstico bem biopsicossocial, né? Diversos parâmetros a gente conseguiu colocar nessa avaliação. Então, nós colocamos antecedentes clínicos e comportamentais, colocamos os fatores de risco para doenças cardiovasculares, sabendo que ele já tinha 2 deles, né, idosos e hipertensos. Então, nós queríamos fazer um acompanhamento dos demais fatores. Colocamos exames físicos, né? Então, pressão arterial, batimento, respiração, integridade cutânea, percepções de dores, peso, estatura. O interessante é que, assim, alguns cursos não têm familiaridade com esse tipo de avaliação, né? Então, nós pudemos fazer treinamento, por exemplo, aqui em cima nós temos alunas da educação física e da psicologia, né, que foram aprender alguns exames físicos que é muito comum, por exemplo, na enfermagem, e que a educação física às vezes usa pouco e a psicologia nunca usa. E que todo profissional de saúde pode usar, pode se utilizar. Então, nós fizemos treinamento, inclusive lá nós temos a Nurse Anne, né, que é uma boneca que, nossa, para uma simulação realística fantástica, isso foi bastante interessante. Nós colocamos informações sobre nutrição, hidratação, dentição, mastigação, deglutição, indicadores psicossociais de ansiedade, de pânico, sintomas depressivos, sono, investigações sobre o sono, nível de atividade física e barreiras para a prática de atividade física. Então, nós criamos uma avaliação que pudesse ser aplicada por qualquer profissional de saúde. Por isso, os questionários, os instrumentos foram o quê? Foram instrumentos que não poderiam ser específicos de uso exclusivo de uma determinada área, como a gente tem na psicologia, né? Existem alguns testes que são específicos para a utilização dos psicólogos. Então, a gente criou uma avaliação que qualquer profissional pudesse aplicar. E está aí contemplada a maioria dos itens que tem nessa avaliação. Então, nós fizemos da seguinte forma. Primeiro, com a ajuda de consulta lá na unidade, nós identificamos os idosos hipertensos e com a ajuda do agente de saúde, o agente de saúde marcou a avaliação para o idoso. Depois, esse idoso, ele chegava na unidade e ele era atendido por 2 profissionais ao mesmo tempo, que a gente chama de clínica compartilhada, né? E de diferentes áreas. Então, tinha o profissional de educação física com o fisioterapeuta, ou então a psicóloga com a nutrição. A gente sempre tentou manter essa interprofissionalidade. Aí a avaliação era aplicada, o tempo variava desde 35 minutos até 50 minutos. A gente não queria que fosse nada muito curto, mas também a gente sabe que não pode ser nada muito longo, porque
prejudica ali o fluxo de atendimento. Imediatamente ao término da avaliação, a gente já conseguia dar alguns feedbacks, né, para o paciente sobre o que a gente observou na avaliação. Esse resultado, então, era levado por uma reunião interprofissional, ou seja, todos os membros do PET, tutores, preceptores e alunos. O caso era apresentado, né, e nós, então, elencávamos os pontos, digamos assim, de destaque das condições de saúde do paciente que mereciam mais atenção. Se houvesse mais de 3, a gente destacaria quais seriam as 3 prioridades, né, para que a gente pudesse pensar em ações de promoção, né, e educação em saúde para ele. Aí esse paciente, então, seria convocado de novo para retornar na unidade e receber esse feedback de ações que ele poderia modificar no dia a dia dele, que fossem condizentes com a saúde dele, com melhores indicadores de saúde. E a gente até estabeleceu, com base nos fatores de risco para doença cardiovascular, quando seria esse retorno. Seria mais a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo o retorno desse paciente para essa avaliação interprofissional. Então, a gente pensou num atendimento paralelo ao que eles já fazem na unidade, porque eles procuram muito a unidade para o dentista ou para o médico. Então, nós queríamos outros profissionais de saúde trabalhando junto, né, cuidando conjuntamente da saúde desse paciente. Então, foi assim que a gente propôs. E aí a gente realmente quis que desde o começo até o final houvesse esse trabalho em conjunto e interprofissional. Então, desde a construção da avaliação, a aplicação a gente fez questão que fossem com 2 profissionais diferentes, a discussão dos casos, né, todos em conjunto do PET, utilizando reuniões semanais, né, para que todos pudessem conjuntamente traçar ações de promoção e educação em saúde para esse paciente. Então, a gente realmente construiu esse fluxo. Em função da pandemia, quando nós fizemos as primeiras avaliações, veio a situação de isolamento social. O que aconteceu depois daí? As discussões desses casos aconteceram de forma online. E como está ocorrendo aqui agora, né, isso não teve problema, porque essas ferramentas, essa tecnologia nos permite uma prática colaborativa muito interessante, porque consegue reunir todo mundo, né, por meio da internet e fazer esses momentos de discussão. O que a gente gostaria? Que a gente conseguisse observar isso a médio e longo prazo, se esse tipo de ação, se esse tipo de discussão das ações para a educação em saúde do paciente, quando colocado em prática, se isso a médio ou longo prazo, realmente ia gerar uma mudança de comportamento nesse paciente. Só que, obviamente, que isso é uma coisa a médio e longo prazo. Por isso que a gente tem esperança de que esse projeto, essa experiência que a gente teve com o PET, continue mesmo após o março do ano que vem, para que a gente consiga ver isso. O primeiro objetivo de colocar os alunos para pensar junto, trabalhar junto, né, cuidar da saúde do paciente junto, de forma interprofissional, a gente acredita que conseguiu fazer. O outro passo seria o quanto esse tipo de ação gera realmente uma mudança de comportamento e uma que a gente chama de educação em saúde do paciente. Tá? Então, essa foi a experiência do Grupo 4 de Bebedouro. Obrigado pela atenção e parabéns pelo evento. Obrigado também por considerar o tempo. Cravou os 10 minutos, Leandro. Então, Camila, fica à vontade. Depois também posso fazer alguns comentários para fazer a substituição do Leandro. Legal. Mas pode abrir. Parabéns, Leandro. Muito legal o trabalho que vocês desenvolveram lá. A gente consegue enxergar bem assim, né, a questão da interprofissionalidade. E mais do que isso, né, quando colocam-se alunos de diferentes cursos para discutir um caso, eu acho que aí é que a gente está contribuindo com a formação, né, desses futuros profissionais, porque eles vão olhar aquele paciente ou aquele indivíduo como um todo, né? E assim, para alguns cursos isso já é muito comum, né? A gente já faz isso no estágio, né? Então o pessoal da enfermagem, da farmácia, até da medicina, mas, por exemplo, nós da educação física, né? Então, o que a gente aqui em Ribeirão
no meu grupo a gente faz uma estratégia muito semelhante com o que vocês fizeram, mas a gente acabou fazendo tudo Google via online, né? Nós não tivemos a felicidade de poder estar lá, né? Mas assim, o feedback que a gente tem é esse, né? Puxa, eu nunca pensei que, né, eu poderia, a educação física contribui, mas aí a nutrição também tá junto, e a gente foi ver que medicamento aquele cara tomava, e isso dava problema lá no exercício, que não sei o quê. Então aí é que a gente tá formando mesmo essa discussão dos casos juntos, né? E a elaboração desse plano terapêutico em conjunto, né? É o que eu acho que vai ser, é o que nós vamos oferecer de melhor para esse usuário, né? Em termos de serviço. E aí a minha questão vai no sentido, depois de feito esse plano, né? A unidade de saúde, ela tem condição de atender demandas. Então, vamos supor, você coloca lá para o paciente hipertenso que ele tem que fazer exercícios ou atividade física. A unidade de saúde que vocês estão tem como dar esse suporte? Como é que funciona isso? Porque a mudança do hábito, ela né, longo prazo ali, né? E aí, tem suporte a unidade para poder... Como é que funciona? A gente pensou também justamente nisso, né? No momento, assim, suporte de estrutura não teria de RH. Então, seria uma ação que realmente o PET deveria continuar, né? Então, assim, a partir do momento criar grupos de educação em saúde, ou especificamente de exercício, seria uma ação que o próprio PET poderia dar continuidade, e isso viraria realmente um projeto de extensão e continuaria independente do financiamento do governo ou não, né? Essa é a ideia. Tanto é que, aproveitando esse momento da pandemia, após o esgotamento das avaliações que tinham sido feitas, nós detectamos, por exemplo, que um ponto muito negativo de todos os pacientes era o sono. E não tem uma situação mais adequada para se trabalhar de forma interprofissional que é sobre o sono, né? Uhum. Então, aí nós produzimos materiais educativos, né, informativos para esses pacientes, para que a gente pudesse, talvez, melhorar essas condições de sono dele. E depois disso, a gente começou a estudar relatos de experiência já publicados na internet, em artigos, de educação popular em saúde, ou seja, de ações que aconteceram em unidades de saúde, que tiveram êxito, quais foram os facilitadores e as barreiras, para que, se nós tivermos a oportunidade de colocar isso em prática, que a gente usasse essas experiências. Então, assim, a unidade realmente só não tem RH. Ela não tem recursos humanos para dar continuidade e oferecer outras ações e intervenções. Isso dependeria do PET. Tá. Tem aqui no chat... Oi. Não, fala. A nossa própria preceptora lá, que é a responsável pela unidade, que é da enfermagem, ela fala justamente isso. Falta pessoas. Falta pessoas para fazer as coisas acontecerem. A Gabi, que é do nosso grupo, que ela comentou, poderia a longo prazo ser um estágio nos cursos em saúde. Então, de repente, isso pode ser uma saída, né? Claro que tudo demanda de uma conversa aí, né? Universidade, serviço e toda aquela questão dos trâmites, né, burocráticos e tal. Uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento é se nós do PET, ou seja um projeto de extensão, o que for, né, da universidade, se nós vamos, de repente, chegar numa unidade, criar uma demanda, e aí quando acaba o projeto ou acaba, a gente sai fora e deixa a demanda lá com o serviço. E realmente o serviço, ele já está tão... né, sobrecarregado e que... então, acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, de não criar mais demandas para eles, né? Claro que a gente tem que contribuir e dar um jeito de se tornar perene. O que eu enxergo, Leandro, pensando em toda a documentação, né, de ministério e tal, é que eles colocam lá as práticas corporais, não necessariamente, por exemplo, precisam ser um profissional da educação física, assim, agora trouxe bem para a nossa parte, né? Eu posso ter um facilitador na unidade, de repente, né? Claro que alguém da Educa se compromete, alguém, por exemplo, da universidade se compromete a fazer esse aconselhamento, né? E conversar e não sei o quê. Mas a gente poderia pensar na história na atividade física de um multiplicador,
né? Ou alguma coisa assim. Criar autonomia do indivíduo para ele se gestar, para ele poder escolher melhor os alimentos. Então, essa questão da educação, né, em saúde. A educação popular em saúde, ela preconiza isso, né? Esse empoderamento do próprio indivíduo para que ele, né, continue. Sobre o estágio é interessante porque nesse processo do PET a gente já começou a conversar para fazer uma integração das clínicas de psicologia, da clínica de nutrição, da clínica de fisioterapia. Seria o que a professora Rosângela da Unifesp mostrou como clínica integrada, né? Então a gente já pensa nisso. O que eu percebi com o PET é uma determinada barreira em questão profissional. Por exemplo, se a unidade que eu estou eu resolver colocar um programa de exercício físico, o meu aluno não pode estagiar lá, porque lá não tem nenhum profissional de educação física que depois vai assinar o estágio dele. Uhum. Então, a gente não tem, por exemplo, a aluna da psicologia não pode ser acompanhada pela nutrição. Até pode, mas não vai valer como estágio. Vai valer como uma experiência interprofissional, mas não vai valer como estágio curricular, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu encontrei isso como uma barreira, que eu não sei como resolver. Só mexendo em documentação mesmo, né? Mexendo em documentação. Então, eu acho que a continuidade do PRET por meio de uma obrigação de um estágio interprofissional no currículo seria muito interessante. Muito. Da legislação, Semira, é isso mesmo. Na Educa também, eu só posso colocar estagiário da Educa em duas unidades, que é onde a gente tem o cara da educação física. Então, limita bastante. Também assim, Leandro, tem vários comentários, eu acho que é uma iniciativa bem interessante, né? Eu acho que um comentário também que eu faria, assim, a importância de fazer essa marcação, porque, como você colocou, esse tipo de iniciativa de atendimento compartilhado, multiprofissional, ele já tem acontecido, né? Mas eu acho que a ideia da educação interprofissional, ela amplia essa ideia de você apenas juntar profissionais, né? E aí eu acho que você faz essa marcação, que eu acho que é uma coisa interessante, de você criar marcação mesmo, usando os termos que identificam a interprofissionalidade, né? A gente tem mais... bom, a gente está chegando no finalzinho do tempo destinado aqui, eu acho que eu vou precisar finalizar, mas também tem vários comentários aí de manifestações de parabenizando também pela iniciativa. Acho que as pessoas estão... Professor Anderson, a Lígia Ferreira Gomes levantou a mão, não sei se ela quer fazer alguma pergunta. Obrigado, Diana. Pode fazer. Não. Obrigada, Semira. Obrigada, Anderson. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Eu acho que a gente tem um avanço muito grande com os COAPs, no sentido de interações de ensino-serviço, que já permitem você trabalhar com equipes docentes para fazer supervisão de estágios desse tipo. Então, eu recomendaria fortemente, acho que aqui em São Paulo a gente tem trabalhado com a região oeste com um sucesso absoluto, e alguns estagiários têm conseguido fazer equivalência de estágios em estágios interprofissionais. Então, eu recomendo a todos que a gente engrosse esse movimento para que a gente consiga incluir atividades interprofissionais como atividades de estágios obrigatórios e disciplinas de graduação. Acho que isso é bem importante, isso que vocês estão colocando, e não dá para deixar morrer mesmo iniciativas desse tipo. Legal. Obrigado, Lígia, pelo comentário. Podemos seguir? E aí, Leandro, você tem algo a acrescentar? Posso finalizar? Não, pode finalizar. Ok. Vamos passar, então, para o próximo trabalho, as vivências do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade na Baixada Santista. Está em nome da apresentadora, a professora Rosângela. Ela está? Ou quem fará a apresentação? Olá, Anderson. Olá. Bem, Bem, voltando aqui. Ótimo. Se você quiser projetar, eu não sei que recurso você vai utilizar, mas sim, vamos projetar sim. Está na sala também, né, a professora Rafaela Gagos, que também é uma das tutoras no projeto.
devido a vários eventos na universidade, gostaria de ressaltar que a participação foi muito limitada dos docentes, porque está tendo a semana da terapia ocupacional, vários eventos, e nós, né, iniciamos agora o segundo semestre de 2020 devido à pandemia. Então, ficou uma sobrecarga. Sendo assim, eu e a Rafaela trazemos para vocês as nossas vivências. Então, as vivências, né, do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade na Baixada Santista, com uma política pública indutora do Ministério da Saúde e da OPAS com o Ministério da Saúde, ele contempla 2 universidades. Nós temos, ao total, 5 cursos envolvidos, 4 cursos da Unifesp Baixada Santista e a medicina da Uniluz, qual nós não contemplamos esse curso no nosso campus, e sim apenas no campus de São Paulo. Essa integração com a Uniluz vale ressaltar da importância que ela se deu desde o PET Gradua SUS. Porém, essa integralidade, né, esse partilhamento das 2 universidades nos traz muitas questões a pensar. A Uniluz se traz bastante colaborativa no pensar da formação médica, principalmente já que ela traz um prédio, né, aqui em Santos, que é da Universidade, Centro Universitário de Lusíadas, ela traz um prédio com o curso. Então, o curso de medicina ele fica totalmente isolado dos demais cursos de saúde, grande parte da sua formação. Então, essa integração, ela traz um momento muito rico de trocas e também de mostrar que a universidade pública, ela também tem um dever de auxílio dentro das universidades privadas, para a gente pensar na melhor formação. Esse projeto, então, ele se dá na Baixada Santista e envolve 4 secretarias de saúde, município do Guarujá, Itanhaém, Santos e São Vicente. Então, 4 dos 9 constituintes do chamado território da Baixada Santista. Vale ressaltar que esses 4, né, são 5 grupos distribuídos nesses 4 municípios. E vale ressaltar que cada município, ele traz uma história, né? Cada município, ele traz necessidades que ele pede, cada município, ele traz uma gestão e uma articulação com serviços, às vezes de forma bem diferente. Então, nós vivemos, assim, uma complexidade, 2 universidades em 4 municípios. Mas nós gostamos de desafios aqui na Baixada. A professora Silvia Batista sempre fala isso para nós. Acho que os desafios nos submetem ao progresso. Então, quais os objetivos? Deixa eu só complementar, só para complementar. Nós estamos inseridos, então, em 4 municípios daqui da região da Baixada Santista, mas temos 5 grupos, né? Então, nós temos 2 grupos em Santos, um no Guarujá, um em Itanhaém e um em São Vicente. E isso demonstra, como a professora Rosângela falou, a peculiaridade de cada município e a riqueza do nosso projeto, né? Pode ir continuando, Rô. Então, os objetivos, né, foram, dentre várias outras ações, mas os principais foi potencializar as ações da rede e as ações intersetoriais para a promoção de saúde, prevenção de agravos e reabilitação. Então, os grupos, eles não só estavam inseridos na unidade básica de saúde, nós também temos um grupo inserido no CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, além de um grupo específico com o cuidado da saúde na população em situação de rua. Então, também, além disso, de promover a tessitura da rede, a maior inserção nos cenários de práticas e serviços de saúde. Assim, as estratégias utilizadas, dentre elas, podemos destacar reuniões de grupo, né? Então, os grupos sempre se reuniam para ter o feedback das ações, articular as ações, reorganizar as ações, um cronograma das ações. A reunião de curso, já que envolve
uma revisão da matriz curricular, essas políticas públicas indutoras, era interessante que também os cursos com os seus alunos, que eram distribuídos da forma interdisciplinar, interprofissional, estivessem no momento para procurar, para identificar a sua identidade profissional dentro da atuação dos grupos PET. E o Interpet, um evento que tem a participação dos 61 integrantes. O Interpet eram momentos ricos de compartilhamento de conceitos, tivemos a atuação de profissionais ligados na interprofissionalidade, como a professora Patrícia Poleto, a professora Silvia Batista, o professor Nildo Batista, conversando, trazendo assim uma palestra dialogada, momentos ricos, né? E que favorece não só a formação dos alunos, como a formação permanente. Então, pessoas da equipe, que estavam na equipe onde o PET atuava, vinham para essas reuniões também, mesmo que não fossem preceptores do PET, né? Para aprender mais, aprender de forma conjunta. A criação, além disso, houve a criação em todos os grupos, PET, os 5 grupos, a criação de grupos de promoção de saúde, a produção de narrativas de vida, trazendo um maior vínculo do usuário, principalmente foi na população em situação de rua, para trazer o vínculo do usuário para a sua unidade. Atividades integrativas, né, também foram realizadas. Dentro desse, né, e também o desenvolvimento da escuta qualificada. Então, além de intervenções que ocorriam ali no momentos específicos, a sala, né, a sala de espera, ela foi um ambiente muito rico, utilizado por muitos grupos como um observatório, como um treinamento da escuta qualificada. Muitos caminhos que estavam seguindo de uma direção, às vezes no próprio atendimento ao que se pensava que era o processo saúde, doença do indivíduo, com essa escuta qualificada dos alunos que foram, com o decorrer, com as suas próprias experiências, foram desenvolvidas, afloradas, possibilitou que construções de PTS que tinham uma direção tomassem outras direções, devido a essa escuta qualificada. Assim, nós trazemos a apresentação de ações mais pontuais que se destacaram entre os grupos. Não conseguimos falar de todas. Felizmente, com a experiência docente na educação interprofissional, que foi a formação, né, desses coordenadores, tutores coordenadores, né, dos grupos e também dos só apenas tutores, isso possibilitou uma condução muito rápida das ações, né? A Guarujá era a primeira vez que recebia um PET saúde, mas a Itanhaém, São Vicente, Santos já tinham essa vivência, essa familiaridade, além de muitos preceptores terem um vínculo com a universidade, principalmente na questão do mestrado profissional. Então, as ações, elas tiveram uma fluidez muito grande no primeiro ano e conseguimos, dentro do projeto enviado, conseguimos preencher todos os objetivos foram contemplados, e isso nos avançou, né? E infelizmente depois veio a pandemia, mas nossas ações, os vínculos criados principalmente entre os grupos, facilitaram depois esse momento. O grupo C, né, que a gente chama grupo C, o grupo 1, ele atua no Centro Especializado em Reabilitação, que chamamos SER2 aqui. Esse grupo, ele então sai da unidade básica, vai para a unidade especializada e promove um grande destaque, grupos de promoção de saúde. O grupo aqui de equilíbrio foi desenvolvido por 2 estudantes da fisioterapia, um estudante da fisioterapia, um estudante da educação física.
os quais se uniram e, com as suas competências comuns, principalmente, eles afloraram as competências colaborativas para desenvolvimento desse grupo. O grupo de estimulação cognitiva também participavam alunos da medicina, terapia ocupacional, medicina, terapia ocupacional e educação física, também fisioterapia, eles integravam também todos os grupos e possibilitou que o atendimento das pessoas, né, em situações de uma reabilitação, ela tomassem outros rumos. Então, a preocupação muito desses grupos de promoção de saúde era como o indivíduo, né, contribuía para o seu próprio tratamento, as suas dificuldades, a dificuldade de transporte, a dificuldade de chegar nos serviços. Então, essa escuta foi muito desenvolvida e esses grupos, eles criaram vínculos. Então, todas as quintas-feiras de manhã, onde era realizado esse grupo, os pacientes já estavam esperando o aluno, então o acolhimento era muito grande na unidade. Também, para fazer uma tessitura da rede, começou uma conversa do SER com a Secretaria de Esporte, qual ela tem um projeto junto com o Lions, aqui o projeto inovador do surf adaptado, desenvolvido pelo professor Cisco, qual foi o fundador da primeira escola de surf gratuita no Brasil. Então, essa tessitura iniciada um mês antes da pandemia, infelizmente, ela foi, né, teve uma pequena ruptura no momento, porque a Unifesp já tem também uma integração com essa escola de surf adaptado, né, principalmente, e multiprofissional, essa articulação, ela teve que ser, no momento, teve que ser suspensa, mas mostra a potência também do PET, não só trabalhar com Secretaria de Saúde, mas tecer aí as outras secretarias. O grupo 2, Saúde e População de Rua, que a Rafaela vai falar, qual ela atua também. O objetivo desse grupo é prestar algum suporte para essa população de tanta necessidade, né? Essa unidade é uma unidade básica de saúde que está vinculada ao atendimento da população em situação de rua e ela está inserida na região do Porto, né, daqui de Santos. Então, atende a população em situação de rua, atende caminhoneiros e trabalhadoras do sexo também. Esse grupo, ele se propôs a produzir narrativas de vida de algumas pessoas que vivem na rua, né, e como forma de estabelecer bons vínculos, eles realizavam eventos no calendário anual, como, por exemplo, a festa junina da unidade, né? Fizeram o carnaval, onde eles traziam essa população para ter um vínculo e manter o atendimento em saúde, tá? Só mais um. Eu vou precisar que vocês concluam para não atrapalhar o tempo da discussão, que já ultrapassou 2 minutos. Então, se vocês quiserem deixar para a discussão, desculpe interrompê-la, mas é por conta da restrição do tempo, tá bom? Okay. Então, Rô, finaliza os outros grupos. Então, além desses grupos, teve o Ser Ativo, que também trabalhou no município de Itanhaém, com grupos de promoção de saúde e doenças crônicas. O grupo 4, qual articulou com o NASF em 2 unidades básicas de saúde e trabalhou principalmente na construção de PTS e na intervenção da sala de espera. E o grupo 5, qual atua no município do Guarujá, trazendo o grupo de gestantes como o principal foco de trabalho da interprofissionalidade, além da criação do espaço lúdico que traz o brincar no processo do crescimento e aprendizagem das crianças. Assim, né, podemos concluir que o PET atual, ele proporcionou maior conhecimento sobre a rede de saúde, melhor compreensão dos pressupostos do SUS, a integralidade do cuidado e atenção centrada, usuário, família, comunidade e da prática interprofissional colaborativa. Fortalecer o tripé ensino, serviço, comunidade, vivenciando o trabalho em equipe para o desenvolvimento das competências específicas, comuns e colaborativas. Obrigada a todos e desculpa o tempo.
Tranquilo, Rosângela. Passo a palavra aos debatedores, por favor. Parabéns, professora Rosângela, mais uma vez. Realmente é um material muito riquíssimo para conseguir condensar e apresentar em 10 minutos, né? Mas deu certo. Professora, eu vou fazer uma pergunta, já conhecendo já da estrutura da Unifesp. Eu fiz o doutorado na Unifesp na psicobiologia em São Paulo e sempre dava uma descidinha porque tinha amigos lá na Unifesp de Santos. Não sei se você trabalha com alunos do primeiro ano, mas você percebe que os alunos ainda chegam na Unifesp de Santos pela instituição e sem saber ainda dessa estrutura do curso diferenciado, dessa organização do curso diferenciada, e descobrem quando estão lá? Ou esses alunos não, eles já procuram se informar antes, e quando chegam já sabem que o curso é desenhado dessa forma, com disciplinas integradas, com trabalhos interprofissionais? Leandro, minha formação é bióloga, mas eu atuo no curso da educação física, né? Vim para cá há 5 anos. A minha disciplina, eu começo o primeiro contato com os alunos no segundo termo, crescimento e desenvolvimento. Mas tem vários relatos que eu posso te falar, além de farmacologia, umas disciplinas que eu vejo. Muitos alunos, eles conhecem o funcionamento do campus, porque às vezes vem com o intermédio de outros alunos. A interprofissionalidade, acho que a educação interprofissional e esse trabalho colaborativo, a gente não pode colocar que todas as pessoas têm o perfil do trabalho colaborativo, né? As suas formações, e até mesmo eu tenho como coordenadora, estou coordenadora do projeto e participo dele desde o início. Antes fui tutora há 6 meses em São Vicente, coordenadora de grupo, depois coordenadora do projeto, mas eu vejo que alguns alunos não conseguem ter o perfil, não conseguem desenvolver. Isso pode ser pela busca da sua identidade profissional, que eles não acham, mas muitos, e vou colocar mais ou menos 95%, a gente sabe que é um grande sucesso e transformação que a gente faz. Então, quando você vem essa pergunta, me fez lembrar de um aluno que transferiu da USP de São Paulo, Educação Física, um excelente aluno, e participou com nós no PET. Ele veio para o campus para ter essa vivência. Ele perdeu, porque devido à matriz curricular, muitas coisas o aluno tem que retornar. E quando ele faz também essa migração, essa mobilidade entre as universidades, ele tem uma prova, né? E as questões do SUS, por exemplo, são abordadas, questões que ele não está acostumado à vivência. Mas aluno, ele veio, um aluno que fez parte do nosso PET, um aluno exemplar, mas ele veio com essa vivência. Os alunos, alguns sim, vêm perdidos, mas eu acho que eles vão se encaixando. Acho que aquela semana de integração traz para eles tanta possibilidades e traz a felicidade que a gente vê pelo aquele trabalho que eu mostrei, que os egressos, eles se sentem contemplados. Eu vejo que os egressos que eu tenho contato, o quanto eles conseguem trabalhar de forma e o quanto eles conseguem não, assim, invadir aquela especificidade de outra formação, né? Então, quando você fala da educação física, você citou ela, educação física, saúde, que muitas pessoas não sabiam, no GraduaSUS eu estava representando a Educa como coordenadora de curso, e nós trabalhávamos com PET Saúde, GraduaSUS com mortalidade materna infantil. E o questionamento era, o que a educação física está fazendo aqui? Né? Hoje, mas os alunos defendiam isso, né? Às vezes eles viam, mas eles defendiam isso porque eles falavam, saúde não é isso. Saúde, nossos alunos, eles conseguem enxergar que saúde não é fragmentar o indivíduo. Saúde está como um todo. E quando eu coloquei a medicina, acho que eu me perdi nesse tempo, que o que mais a gente vê é isso. Os alunos da medicina muito falarem assim, e já ouvi de vários, o PET transformou, eu vou ser um profissional diferente dos meus amigos. E eles têm uma força, alguns, de querer levar a interprofissionalidade para a Uniluz. Então,
essa questão, eu acho que não vem o aluno esperando, eu acho que o aluno vem e se transforma desde a primeira semana. E tem só uma observação, tem uma busca também pelas transferências, né? Eu participei ano passado de um processo seletivo em que os alunos vêm buscando pela diferença do projeto pedagógico do campus. E aí a gente pode dizer assim que a interprofissionalidade ela realmente está acontecendo quando a gente está trabalhando em qualquer um desses projetos que você mencionou, todo mundo se ajudando e a gente até esquece qual é a formação de cada um. Se já for profissional, a gente esquece que profissão que ele tem. Nesse momento que a gente esquece, todo mundo trabalha junto e esquece, eu acho que é aí que se consolidou a interprofissionalidade, né? Sim, e daí as afinidades que a gente fala naqueles grupos lá de promoção de saúde, foram conduzidos um educador físico, um fisioterapeuta, mas que eles tinham essas competências comuns em comum. Né? Eles não trabalharam naquele grupo com especificidades, eles trabalharam competências comuns, criaram vínculos e articularam. A narrativa, o grupo que a Rafaela ela já teve no grupo 3 e agora está no grupo 2, que é a saúde da população em situação de rua. Eles não ficam na saúde, eles fazem reunião com o secretário de segurança, com o secretário de saúde, eles vão no Voz à Rua, eles vão movimentos para a população, eles acolhem, eles criam vínculos com narrativas, eles acompanham há 2 anos. É um grupo que eles só sabem o que é promoção de saúde e que os marcadores socioeconômicos integram isso também, principalmente nessa população. Então, a bandeira que eles levantam é de arrepiar, assim. Cada grupo é uma riqueza que a gente não consegue. O grupo de Itanhaém, o espaço lúdico era para entreter as crianças, para as mães participarem do grupo das gestantes, ele se tornou um observatório da pediatria, porque os alunos, principalmente da educação física, crescimento e desenvolvimento, e da fisioterapia e da terapia ocupacional, eles começaram a perceber algumas falhas de desenvolvimento, algumas falhas de sentidos especiais das crianças, e começaram a comentar e levaram na reunião de equipe, e isso fragilizou. O médico, né, a pediatra, então, eu acho que é isso que é saúde, isso que é o criar o inter, né? Essa conexão onde você falou. A minha profissão está onde? Não sei. Eu estou mais em competências comuns e colaborativas, que a específica, ela flui, né? Ela flui. Rosângela, nós estamos aqui já aproximando do nosso tempo destinado para essa dinâmica. Eu queria aproveitar, Camila, infelizmente eu acho que não vai dar para você fazer seus comentários, a gente está finalizando. E eu queria aproveitar e agradecer em nome da organização a participação de todos, né, a submissão dos trabalhos, as excelentes apresentações, os excelentes comentários aqui no bate-papo. Depois também você pode acompanhar, Rosângela, uma supervalorização da iniciativa de todos vocês, de todas as dinâmicas que vocês têm desenvolvido e trabalhado. Então, assim, eu já estou caminhando para finalizar. Não vai dar tempo mais para a gente abrir para discussão. E nós temos agora o intervalo até as 12h15. O nosso relator está tendo bastante trabalho aí. O José ficou quietinho. Ele está relatando e ele vai levar isso para a nossa discussão final. Tá bom? Meus debatedores, se vocês quiserem fazer o comentário final aí, obrigado pelo trabalho aí nesse momento aí. Valeu, acho que foi muito bom, aprendemos bastante todos, né? E parabenizar a Rosângela, né? Que eu não parabenizei já pela primeira apresentação, que foi sensacional. E essa segunda eu preciso falar, o curso de vocês destrói a hierarquização das profissões da saúde. Fulano, ciclano, beltrana, educa, né? Então, não é isso. Tem que estar todo mundo aqui, porque senão... Né? E é na formação que a gente faz isso. Então, agora eu fiquei mais esperançosa. Vamos lá. Eu queria só salientar e agradecer que né, a Rafaela aqui, que é duro trazer 5, porque são 5, às vezes eu acho que eu tenho 5 projetos, não 5 grupos. Eu me perco até. E salientar a grande contribuição
que a gente tem nessa forte luta pela educação profissional dos grupos de estudo da interprofissionalidade, GPs, onde temos grandes ícones, e aqui na nossa sala tem um grande ícone, que é a professora Silvia Batista, e agradeço, porque é ela que me acolheu e me transformou dessa maneira. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Nos encontramos daqui a pouco, então, às 12h15. Obrigado, gente. Obrigada. Pessoal, vocês não precisam se desconectar, não, que o próprio técnico leva para o auditório, tá? Obrigada, Diana. Ótima dica, Diana, senão vai dar trabalho depois.